Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson. Eu vou ministrar agora a lição número 3, o problema da fome no mundo contemporâneo. Bem, você que está acostumado a assistir a esse comentário de jovens, você já sabe que é o diácono Melqui, né, o Melquisedeque, que comenta aqui, só que ele está viajando e ficou impossibilitado de gravar. E eu também estou fazendo a viagem, no momento estou participando do congresso da Escola Bíblica Dominical aqui no Rio de Janeiro. Então ficou meio corrido para a gente gravar com antecedência, não tive tempo. Então vou colocar em cima da hora, mas vou cumprir aí, né, o meu propósito de colocar o vídeo toda semana. Então me desculpa, peço desculpas, né, você que já está acostumado no canal a assistir o vídeo com antecedência, mas hoje não teve como, dessa vez, nessa lição não teve como. Mas vamos lá, né, vamos estudar esse tema, né, um tema relevante, um tema que tem que ser falado. Muitas vezes a gente ignora porque realmente é muito ruim mesmo ficar sabendo ou ver, presenciar alguém passando fome, né, e a gente não pode ignorar isso. Não dá, não tem como, né? Ignorar o problema da fome não tem como. E a igreja tem uma responsabilidade muito grande. Quando eu falo igreja, eu falo nós cristãos. Todos nós temos uma responsabilidade muito grande com essas pessoas que passam necessidade a ponto de passar fome, né? Nós podemos sim ajudar e nós temos que fazer isso. Vamos lá. O texto do dia diz: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos 2,46. Ou seja, a igreja primitiva já se preocupava com esse problema e eles repartiam o pão. A gente vai falar da igreja primitiva mais na frente, durante a aula. Mas já fazendo a introdução aqui, né, vemos que eles dão um exemplo para nós hoje em dia. Síntese: os crentes expressam a graça e o amor divino na sociedade quando partilham o alimento com os famintos. Então, expressar a graça de Deus não é só evangelizar, pregar, ensinar, mas também partir o alimento, dividir o pão com o irmão. Isso também está expressando a graça, né, de Deus. Vamos para o texto bíblico. Esse texto aqui eu costumo não fazer para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, então vou pular, mas suponho que você já fez. Se não fez, faça agora. Introdução. A introdução diz o seguinte: todos nós sentimos fome, aquele desejo normal por alimento, e certamente esta não é uma sensação agradável, não acha? Ou seja, quando a gente sente fome, a gente já fica desconfortável, a gente já quer comer alguma coisa, qualquer coisa serve, né? De início não, de início você começa a exigir. Eu só como se for uma picanha, uma lasanha, uma feijoada, de repente a fome arrocha, né? Qualquer coisa serve. Não, só tem cuscuz com leite aqui para o almoço, serve, manda aí. Então a fome é algo ruim, né? Ninguém gosta de ficar muito tempo com fome. Agora imagina aquelas pessoas que passam fome por não terem condições de adquirir o sustento básico. Ou seja, não é a fome porque você não está com tempo de comer ou porque o seu chefe exigiu que você ficasse um pouco mais no trabalho, né, ou porque teve algum contratempo. É aquela fome onde a pessoa que está sentindo ela não tem a condição de comer. Às vezes você fica com fome, mas você sabe que tem um alimento. Você sabe que quando chegar em casa vai estar lá o alimento. Você tem dinheiro no bolso para comprar. E quem não tem dinheiro? Quem não tem em casa? Quem está passando necessidade? A gente tem que pensar nessas pessoas. Nessa lição, veremos que no Gênesis está a origem da fome e a escassez de alimentos. Ou seja, muitas pessoas questionam, né, por que Deus permite isso? Por que as pessoas passam fome? Por que Deus não ajuda? Isso e aquilo, né? Tem muitos questionamentos nesse sentido aí. Porém, né, a gente sabe que a fome é problema do pecado. Então, no livro de Gênesis, a gente vai ver a origem da fome, ou seja, a origem do pecado. A origem da fome está estritamente relacionado com a origem do pecado. A queda do homem afetou toda a ordem do universo e provocou esse problema que persiste até hoje e que será um dos sinais dos últimos dias. Ou seja, nós observamos que a fome começou lá e hoje, até hoje, ela serve como um sinal dos últimos dias. Jesus está voltando e a fome, o problema da fome mostra isso. Então vamos começar aqui, né, finalizar aqui a introdução, né, que a igreja tem muitos exemplos
né, na Bíblia falando sobre fome, sobre crise de alimentos. Nós vimos muitos exemplos bíblicos e a gente tem muito que aprender com isso, tanto no sentido de conviver com esse problema e de ajudar quem está passando por esse problema. Então vamos lá, primeiro tópico, a fome nas Escrituras Sagradas. A origem da fome. Então vamos começar aqui o primeiro subtópico. A origem da fome. Deus criou a terra com fartura, produzindo mantimento suficiente para a sobrevivência do homem. Então o homem tinha ali, né, acesso a todo tipo de alimento, não faltava nada para Adão e Eva no Jardim do Éden. Eles tinham alimento de todo tipo, nutrientes, viviam super bem, né? Antes da queda havia abundância, pois até então o pecado não tinha sido introduzido no mundo. Então não tinha pecado, né? Ou seja, muita gente não consegue vincular essas duas coisas, a falta de alimentos, problemas na sociedade com o pecado, mas todos os problemas que nós temos na sociedade é por causa do pecado. Quando não tinha pecado, não tinha nenhum desses problemas. Além de afastar o homem de Deus, né, a desobediência do primeiro casal afetou toda a criação, provocando desordem no universo, né? Ou seja, todo o universo foi afetado, toda a vida na Terra foi afetada, o ser humano, os animais, as plantas, tudo foi afetado por causa do pecado, por causa dessa desobediência. Então a gente, né, esquece muitas vezes disso, mas nós temos que sempre estar lembrando desse detalhe, né? O pecado não só afastou o homem de Deus, mas trouxe muitas consequências para o ser humano, né, e para a vida aqui na Terra. Olha só o que está escrito em Gênesis 3,17. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, a terra se tornou maldita por causa de Adão, por causa do pecado de Adão. Então ela sofre também, a terra geme com o pecado, né? Desse momento em diante, o trabalho passou a ser realizado com mais dificuldade, em virtude dos cardos e espinhos que vieram a existir. Muita gente fala que o trabalho é penoso, que o trabalho não é de Deus, aí vem um outro grupo, não, mas foi Deus que criou o trabalho é de Deus, nós temos que gostar do trabalho. Entenda uma coisa, o trabalho em si é uma bênção de Deus. O problema é o cansaço que traz o trabalho, o estresse. Ou seja, a pessoa fica estressada, cansa, é desgastante. Até mesmo quem trabalha no ar-condicionado, sentado numa mesa, cansa. O trabalho mental cansa. Então, não é só o cara que trabalha lá na roça, com cardos, espinhos e tudo mais. O trabalho em todos os aspectos da vida humana, ele cansa. É cansativo, né? Nesse momento agora que eu estou gravando esse vídeo, eu estou cansado, meu olho está pesando. Por quê? Porque eu passei o dia inteiro no congresso. Ah, mas tu ficou o dia inteiro sentado, mas o dia inteiro lendo, recebendo informação, escrevendo, andando para um lado e para o outro. Cansa, é cansativo. E isso é resultado do pecado. Então o trabalho, ele é bom, é bênção de Deus, mas o cansaço que ele traz, o estresse que ele traz, isso não é bênção de Deus, é resultado do pecado. A fome e o pecado. Vamos lá. Os efeitos da queda sobrepujam a escassez e as dificuldades naturais, né? Ou seja, nós sabemos que existe, né, certas dificuldades naturais na natureza, mas o efeito da queda, o problema do pecado é muito maior do que qualquer outro efeito natural, né? Até mesmo os efeitos naturais são decorrentes da queda. Então o pecado acarretou ainda consequências danosas na natureza humana, em vários sentidos. Por exemplo, a fome. A fome foi uma das consequências que o pecado trouxe, né? A falta de alimento, a guerra, né? Guerra também, ódio entre pessoas, entre nações, tudo isso resultado do pecado. Governos injustos, né? A gente vê isso aí também, né? A questão da corrupção, que o nosso país sofre tanto com isso, problema do pecado também, consequência da queda. O egoísmo, né, que está no coração de algumas pessoas, pessoas egoístas que não se importam com os outros, se importam só consigo mesmo. Então, isso também é problema do pecado, efeito da queda, consequência na natureza humana. As Escrituras relatam vários casos de fome. Então agora vamos falar da questão da fome nas Escrituras, os relatos de fome nas Escrituras. Abraão, teve um tempo ali em que Abraão passou por problemas de falta de alimento, ele teve que ir
sair do lugar que ele estava, habitar em outra terra, né? Isaac também passou o mesmo problema que Abraão, viveu também ali alguns problemas, quis ir para o Egito, Deus falou para ele não ir para o Egito, porque Abraão já tinha ido para o Egito, sofreu lá. Então Isaac sofreu com a falta de alimento. José, na época de José ali, né? O que aconteceu? O que levou os irmãos de José até o Egito para comprar alimento, porque foi um momento de escassez, falta de alimento, 7 anos de fome. Teve 7 anos de fartura, mas 7 anos de muita fome. Então a época de José também teve fome. Elimeleque, Noemi, né? A cidade de Belém é chamada de Casa do Pão, né? O nome Belém é Casa do Pão. Só que teve uma época que a Casa do Pão não tinha pão. Foi nessa época aqui que Elimeleque e Noemi foram a Moabe, né? Lá os seus filhos morreram, e tem toda a história de Noemi com sua nora Ruth, né? Que elas voltam de lá, né? Morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion, e ela volta, né, para Belém já com Ruth e tal. Tem toda aquela história, mas foi o que levou eles? Fome também, né? Estavam passando fome lá. Davi também viveu uma época que teve fome, né, ali no seu reinado. Elias também viveu uma época que teve fome. Então vou passar aqui rápido para a gente ganhar tempo, né? Leia os versículos, é recomendado você ler os versículos. Na sala de aula, escolha alguns versículos para ler, né, para os seus alunos lerem lá. Eliseu também viveu uma época de fome, né? O cerco final de Jerusalém, quando ali a Babilônia foi, né, Nabucodonosor com todo o seu exército, né, cercou Jerusalém e tal, né, e o povo começou a passar fome e não podia sair para pegar comida. Então foi todo um problema aqui, né, que as pessoas não tinham acesso ao alimento. O alimento estava lá fora, e lá fora estava o exército, né, do inimigo. Então tudo isso nos leva a compreender que os problemas sociais, incluindo a falta de comida, começam quando os homens desobedecem a Deus. Se você olhar o contexto de cada uma dessas histórias aqui, está relacionado ao pecado, né? A desobediência ao pecado, principalmente o fato de Jerusalém ser levado, né? O povo de Israel como um todo ser levado para o cativeiro. Por que eles foram levados para o cativeiro? Por causa do pecado. Então tudo isso está relacionado ao pecado. Então a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Nós somos pecadores. Nós é que estamos pagando o preço daquilo que nós realmente merecemos, né? Ou seja, o que é que nós merecemos? Nada, né? E Deus já nos dá o alimento. Então muitas vezes, né, quando a gente não atenta para Deus, a falta de alimento vai acontecer. Isso não significa que todo mundo que está passando fome é pecador, não no sentido de que tá em pecado, né? Vamos supor que tem alguém na igreja passando necessidade. Aí não adianta você chegar lá, fulano, você está em pecado, confessa o teu pecado. Não é nesse sentido, viu? Aqui nós estamos tratando a fome como um todo, a fome que tem no mundo como um todo. Ela é consequência do pecado como um todo. É claro que muitas vezes Deus puniu o seu povo com a fome por causa do pecado, mas a gente não pode julgar um irmão que está passando necessidade na igreja dizendo que ele está em pecado. Não é assim que trata esse problema, esses casos. Segundo tópico, a fome como o sinal da vinda de Jesus. Então a gente falou primeiro da fome como a consequência do pecado, né? Então, né, do pecado como um pecado geral da humanidade. Então, crianças passando fome, crianças morrendo de fome e tal, tudo isso é consequência geral do pecado. Agora vamos ver relacionadas às profecias dos últimos tempos, né? Profecia escatológica. Vamos lá. No sermão proferido no Monte das Oliveiras, né, que Jesus sentou ali no monte e começou a proferir o seu sermão, o sermão da montanha, Jesus predisse que a fome seria um dos sinais do tempo da sua volta. Ou seja, as pessoas iam presenciar de forma mais intensa a falta de alimento para algumas pessoas. Não para todos, mas para algumas pessoas. Então isso é um sinal do fim dos tempos, né? O fim está chegando, está próximo. Quando a gente vê esses problemas acontecendo é porque realmente o fim está próximo. Porque nos últimos dias serão caracterizados pelo aumento da iniquidade, ou seja, a iniquidade vai aumentar, o pecado vai aumentar como um todo, o colapso dos padrões morais. Então as pessoas começam a deixar o que é moral e fazer o que é imoral, que Deus não aprova. A operação da injustiça, ou seja, situações de injustiça que a gente observa na sociedade,
Então isso também é um sinal dos fins dos tempos, está acontecendo agora. Guerras, né, formando assim, juntamente com as guerras e os terremotos, um contexto propício para a proliferação da miséria em todo o mundo. Então, quando a gente observa tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o resultado é o quê? Miséria, fome, desgraça, tudo que não presta. Olha para esses países que recentemente passou lá um tornado, né, um furacão no caso, né, furacão Irma, furacão José, furacão não sei o que lá, eles dão um nome lá para o furacão. Então, tudo isso deixou uma destruição, um rastro de destruição, e as pessoas ficaram sem alimento. Então, foi um resultado ali, coisa do fim dos tempos mesmo, né? Ou seja, a natureza, né, se revoltando ali, né? Pode-se dizer isso pela permissão de Deus, resultado do pecado. Então a fome também, tudo isso causa fome, produz a falta de alimento. No México teve um terremoto grande, milhares de pessoas ficaram desabrigadas, precisando de alimento. Então tudo isso, né, é resultado aí uma profecia escatológica. Jesus profetizou tudo isso, viu? O esfriamento do amor. Também isso é um problema que a gente vê na sociedade como um todo e dentro da igreja. Né? Ou seja, será um dos fatores responsáveis também pela falta de alimento, pela fome. Né? Porque Jesus falou que o amor de muitos esfriará. Muitos que estão dentro da igreja não têm mais amor pelo próximo. Então, por isso, no caso, a pobreza vai assolar o fim dos tempos. Então a gente vê muita pobreza, por quê? Porque poucas pessoas têm muito dinheiro, mas não ajuda quem precisa. Então, a maior parte da riqueza está com a menor parte da população. Né? Não deixa dar um nó na cabeça não, né? A maior parte da riqueza está com a menor parte da população. Só um grupo pequeno tem uma quantidade de dinheiro muito grande, alimento muito grande. E a falta de amor faz com que eles não ajudem quem precisa. Então, isso acaba acarretando numa pobreza maior. A sociedade está sofrendo com isso porque falta amor. Não havendo compaixão e sentimento de solidariedade, se não existir isso, o contingente de pessoas sem acesso à alimentação básica em situações de miséria será enorme. Ou seja, se não tem amor, se não tem compaixão, se não tem solidariedade, vai aumentar a miséria, vai aumentar a fome. Infelizmente. Então, quando Jesus falou que o amor de muitos esfriará, é por causa disso. Ou seja, está acontecendo e isso está aumentando ainda mais a miséria e a fome no mundo. A fome e o amor de Deus. A Bíblia também preconiza que haverá um tempo de fome, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ou seja, a fome será de ouvir a palavra de Deus. Existe fome de ouvir a palavra de Deus? Existe. Muitas vezes a gente vai evangelizar e quando a gente chega na casa da pessoa, a pessoa está sedenta por uma palavra. Eu estava precisando dessa palavra, eu estava precisando de alguém vir pregar para mim. Então, a pessoa não tem mais força, mas quando ela ouve aquela palavra, ela ganha força, ela se anima. É fome da palavra de Deus. As pessoas irão errantes de um lado para o outro, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Amós 8, 11 e 12. Então isso aqui, muita gente vai falar, mas isso aqui vai ser só lá na grande tribulação, quando a igreja já estiver no céu e eles vão procurar a palavra. Não, isso aqui acontece hoje em dia também, vale para hoje. Muitas vezes tem alguém procurando uma palavra e aí ela pode falar, mas por que ela não vai numa igreja? Mas com tanta picaretagem, tanta igreja errada que não prega o evangelho, é até perigoso às vezes a pessoa ir na igreja, porque ela pode ouvir uma palavra que não é a palavra de Deus, que quer ser, que dizem que é, mas não é. Então a gente observa também que muitas pessoas hoje estão procurando ouvir a palavra e não têm onde ouvir, não tem. Então a gente tem que ir atrás dessas pessoas e pregar a palavra e falar a palavra para essas pessoas. A fome e o amor de Deus, continuando. Você tem aproveitado o seu tempo para alimentar espiritualmente da palavra de Deus? Você tem dedicado ali um tempo para estudar a palavra de Deus? Para ler a palavra de Deus? Ou você só lê quando vai preparar a aula da escola dominical?
você só lê quando vai pregar. Nós temos que nos alimentar, alimento diário. Né? Tem alguns livros publicados por aí, Pão Diário, que são livros devocionais. Tem lá uns versículos, explicação do versículo, isso é bom. Né? Compre um desses, tem bíblias de devocional, né? Tem devocional pelo WhatsApp. É claro que a gente não pode ficar só nesses versículozinhos que recebe pelo WhatsApp, aquelas mensagenzinhas de versículo. É bom, eu gosto, não tem problema. Mas o bom mesmo é você sentar e ler 3, 4, 5 capítulos, meditar naquilo ali, aplicar isso na sua vida. Isso que é bom. Dedique um tempo aí, né, na palavra de Deus. Dedique um tempo para ler a palavra de Deus. Terceiro tópico, a fome no mundo contemporâneo. Então a gente vai falar da fome atual, né? Alguns dados estatísticos da fome. Então no tópico anterior nós falamos da fome como um problema da falta de amor, né? E também da fome da palavra de Deus. Agora nós vamos falar da fome hoje em dia, nos dias de hoje. A má distribuição e desperdício. Estatísticas sobre a fome. Algumas estatísticas aqui. A ONU diz que 800 milhões de pessoas ainda sofrem com fome e pobreza. Notícias verídicas. Peguei aqui notícias verdadeiras. Né? Quando são estatísticas, notícias, eu gosto de pegar lá no site mesmo, confiável, e publicar aqui para ver que não é algo criado, não é um dado criado. Mas isso aqui está na revista, viu? A revista citou esse dado e eu busquei a fonte. Então, se você pesquisar, você vai encontrar. Então, 800 milhões de pessoas ainda sofrem com pobreza e fome. Isso não é um problema só do país, é um problema do mundo. E não é um problema só da África, viu? Tem gente que pensa que só os africanos passam fome. Eu coloquei só imagens aqui que realmente estão da África, né? Pensando bem, eu poderia ter colocado outras imagens. Mas a questão da fome não é um problema só da África. É claro que lá é muito mais intenso. No entanto, é um problema do mundo inteiro. A desnutrição mata 3,5 milhões de crianças por ano. Ou seja, 3,5 milhões de crianças todo ano morrem por falta de alimento. Desnutridos, porque não comem o alimento necessário para se nutrir e sobreviver. Olha só o tanto de criança que morre todos os anos. A desnutrição afeta 2 bilhões de pessoas, né, no mundo. 2 bi. Gente, 2 bi. Isso aí corresponde ao quê? Né, a 30% da população mundial. 30%. São mais de 7 bilhões de pessoas, 3 vezes 7, 21. É isso mesmo. Né? Ou seja, cerca de 30% da população mundial passa problema de desnutrição, sofre com a falta de alimento. É um número muito grande. Então isso aqui a gente não pode ignorar. A igreja tem que orar por essas pessoas. A igreja tem que procurar ajudar essas pessoas. Enquanto tem pastores aí que estão enricando, comprando fazenda, comprando avião, eles deveriam estar ajudando essas pessoas. Infelizmente, isso não acontece. Estão usando para si o dinheiro, né, que a igreja doa. E me desculpa, mas eu acho que uma pessoa que faz isso, ela não acredita em Deus. Ela não crê em Deus. Eu vejo aí, né, o que muitos pastores que se dizem pastores, e não se importam com o próximo, não têm amor ao próximo, esses aí, eles vão pagar um preço muito alto. Eu acho que eles são ateus. E eles estão fazendo isso só para ficar rico mesmo e estão tudo condenados. Mas isso é o meu ponto de vista, né? É claro que eles não vão resolver o problema no mundo, da fome no mundo. Porém, poderiam olhar para essa situação e ajudar. Continuando, apesar dos avanços científicos da civilização e do aumento da produção de alimentos, né, porque a gente observa que a ciência desenvolve, tem maquinários que fazem colheitas, como está aqui nessa imagem. Então, assim, alguém poderia questionar como que falta alimento no mundo com tanto alimento que a gente vê por aí, com tanta tecnologia. Tem alimento sobrando, de fato, tem alimento sobrando, só que existe o desperdício de alimentos. Há um desperdício na colheita, há um desperdício no transporte, há um desperdício nas casas. Então, o desperdício dos alimentos, a má distribuição de alimentos, enquanto tem poucas pessoas com muito alimento sobrando, tem muitas pessoas com pouco alimento que está faltando. Então, isso tudo aqui aumenta o número de pessoas famintas.
né? Apesar de ter alimento para todas as pessoas, hoje a Terra produz alimento para todas as pessoas. O alimento produzido hoje para nós, na Terra, em todos os lugares do planeta Terra, é suficiente para alimentar todo mundo, todo mundo. Não era para ter fome. O que acarreta o problema da fome, o que aumenta o problema da fome, o que causa, na verdade, né? A gente sabe que o que causa realmente é o pecado, mas o que causa, a causa natural que a gente observa é o desperdício e a má distribuição. Então, desperdício de alimento e má distribuição faz com que tenha fome. A má distribuição está relacionada à falta de amor, como eu já falei anteriormente. Ninguém se importa em fazer uma distribuição dos alimentos da forma correta. Nenhum governo está preocupado com isso. E a igreja que deveria estar preocupada com isso, muitas vezes não está. Então, se você participa de uma igreja que tem um programa social que ajuda pessoas com cesta básica, ajude, faça isso. Vai lá e ajuda, porque você vai ajudar a diminuir essa má distribuição de alimentos. As estatísticas da fome no Brasil, mais de 7 milhões de pessoas ainda passam fome no Brasil. Olha só, 7 milhões passam fome, não tem o arroz e o feijão para comer. 15 milhões de crianças são consideradas desnutridas. Então a gente vê que é um número muito grande. Hoje o governo tem aí o Bolsa Família, né, o Bolsa Escola, não sei mais qual é o nome, mas que ajuda muitas pessoas. Tem gente que critica, que fala que não pode ter, que está fazendo o povo ficar preguiçoso porque está recebendo ali uma bolsa do governo e não quer trabalhar. Gente, presta atenção, essa bolsa é uma ajuda que não dá para nada, é só para comprar o básico, é só para fazer uma feira, é só para isso. E essas pessoas, esses 7 milhões de pessoas aqui, elas não estão trabalhando, não é porque elas não querem não, é porque não tem emprego. Muitas vezes o marido morre, vai embora, e a mãe fica em casa com 3, 4 filhos pequenos, tendo que cuidar desses filhos, ela não tem condição de trabalhar. Na minha igreja mesmo tem uma irmã que tem 2 filhos, o marido foi embora, agora ela está com câncer, ela não tem condições de trabalhar, os meninos não têm condição de trabalhar, um deles já está mexendo com tráfico, então já roubou, já foi preso, um menino de 13, 14 anos. Ou seja, é um problema sério, uma pessoa dessa precisa de ajuda. Então a igreja tem a responsabilidade de ajudar. Graças a Deus o pastor reuniu o ministério e fez lá uma reunião e todo mundo se propôs lá, se colocou à disposição em ajudar essa irmã. Então é um problema sério, se a igreja não estivesse ajudando, ela estaria passando fome. Então a gente observa que a bolsa do governo está ajudando essas pessoas, mas não é suficiente, a igreja tem essa responsabilidade. A igreja tem a responsabilidade de ajudar essas pessoas que estão passando fome. Ir atrás dessas pessoas, ajudar elas, dar uma cesta básica, dar um arroz, dar uma carne, pagar uma conta de energia, a gente tem que fazer isso. Dando de comer aos famintos. Vamos tocar nesse ponto que eu já tinha adiantado um pouco, Diante desse cenário, aos servos de Deus cabe testemunhar do amor cristão para com aqueles que passam fome. Ou seja, nós temos que testemunhar o amor na prática, ajudando, dando o alimento. Não é só falando Deus te abençoe, fique com Deus, ou ir lá, aceita Jesus, orar pela pessoa e pronto. Não, vamos ver a necessidade da pessoa. Pois a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então a fé sem obras é morta. Nós sabemos disso, sabemos desse versículo de có e salteado, mas na prática, será que a gente está fazendo isso? Então nós temos que fazer, temos que ir lá e colocar em prática a nossa fé. Lembremos-nos dos milagres de multiplicação dos pães e peixes operados por Jesus, que se compadeceu da multidão faminta. Jesus ele sentiu compaixão da multidão que estava passando fome. Não estava passando fome, mas estava com fome. Longe da cidade, não tinha onde arrumar alimento. Ele falou, dai-lhes de comer. Dai-lhes de comer. Mas, Senhor, não tem nada. O que que tem? Tem alguns pãezinhos aqui, uns peixes. Jesus foi lá e multiplicou. Ou seja, essa ordem que Jesus deu para os discípulos é para nós também. Ela serve para nós. Então é uma ordem para nós. Vamos dar de comer àqueles que estão precisando. Vamos colocar em prática a nossa fé e não ficar somente na teoria ou na teologia. Pentecostalismo solidário. Como eu falei, a gente ia falar da igreja primitiva, Lá no começo eu falei que a igreja primitiva era a igreja que partia o pão. Então chegou o momento de nós falarmos da igreja primitiva e também da igreja de hoje. A igreja de hoje também tem essa responsabilidade.
e tenho muito que aprender com a igreja primitiva. A igreja primitiva, como vemos em Atos dos Apóstolos, expandiu-se de uma forma extraordinária. Após o recebimento da virtude do Espírito Santo, eles receberam ali o Espírito Santo, os discípulos saíram a influenciar a sociedade. Então eles foram pregar o evangelho, eles foram levar o evangelho às pessoas e foram influenciar a sociedade de uma maneira positiva. Ao anunciarem com ousadia a palavra de Deus, não olvidaram de ajudar os necessitados, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Atos 4:34. Ou seja, a gente observa aqui, logo no começo do livro de Atos, que na igreja primitiva não tinha necessitados. Todos estavam ali reunidos, ajudando uns aos outros, e ninguém passava fome. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Era uma igreja completa. Doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Nós temos que fazer isso. É um exemplo para nós. A igreja de hoje tem muito que aprender com a igreja primitiva. A partilha do alimento, portanto, não foi algo ignorado pelo pentecostalismo primitivo, especialmente com os domésticos da fé. Ou seja, a igreja primitiva, que era uma igreja pentecostal, que falava em línguas estranhas, que profetizava, que realizava milagre, essa igreja não ignorou de forma alguma o necessitado. Foi lá e partiu o pão. Ou seja, continua aqui esse versículo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É bom repetir isso aqui várias vezes, para ficar na nossa memória, para a gente colocar em prática o que está escrito aqui e seguir esse modelo de pentecostalismo. Nós não podemos ser pentecostais simplesmente para ficar pulando e sapateando na igreja, mas pentecostais que realmente fazem a obra de Deus na prática, ajudando o próximo. Ele está passando fome. Os primeiros crentes viviam pentecostalismo solidário. Será que é isso que temos visto nas nossas igrejas? Será que nós estamos vendo esse pentecostalismo solidário? Bem, estamos igualmente preocupados das pessoas necessitadas? Será que nós temos essa mesma preocupação que a igreja primitiva tinha? A gente tem que refletir sobre isso. Será que a nossa igreja tem isso? Vamos fazer isso, vamos colocar isso em prática. Clamemos a Deus por um despertamento integral que envolva tanto o mover do Espírito quanto o partir do pão. Ou seja, que seja um despertamento integral, um avivamento integral. Um avivamento que não é só você chegar na igreja e pular e falar em línguas e profetizar e tal, e sentir o poder de Deus, não. Mas um avivamento que se importa com o próximo, que aumenta aí o amor que nós temos para com o próximo. Então eu encerro aqui, vamos para a conclusão, fazer aqui a conclusão da aula. A fome continua a ser um grave problema social nos tempos atuais. Em virtude da queda, a escassez de alimentos e a sua má distribuição são resultado direto do pecado do homem. Não obstante, o cristão não pode viver indiferente diante da existência de milhares de famintos pelo mundo, pois ao olharmos para o livro de Atos, encontramos o exemplo de solidariedade daqueles cristãos que, no poder do Espírito, impactaram o mundo pela pregação da palavra e serviço. Sigamos esse modelo. A gente não pode olhar para a pessoa que está passando fome e falar: isso aí é resultado do pecado, deixa para lá. Isso aí é um pecador, merece passar fome mesmo. Não, a gente não pode fazer isso. O que a gente tem que fazer é ir lá e ajudar, é ir lá e dar o alimento para aquela pessoa. Temos que ser solidários. Não, porque o resultado do pecado é resultado do pecado, sim, mas todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos a condenação. Então a gente observa que a diferença é que nós cremos e muitos não creem. Mesmo assim, não significa que não temos que amar o próximo. Nós temos que amar todos, independente se são salvos ou não. Porque o crente a gente ajuda, mas o que não é crente a gente não ajuda. Está errado. A ação social da igreja, é claro, vai priorizar os crentes, porém não pode ignorar os não crentes. A gente tem que fazer isso. Então fica aí uma dica para você que é professor dos jovens, colocar em prática alguma coisa relacionada à ação social durante essa semana. Coloque os seus alunos para doar uma cesta básica, para pedir alimentos na casa de quem tem, para levar para a casa de quem não tem, faça uma gincana para arrecadar alimentos, faça alguma coisa, chame a assistência social, fala que os jovens vão ajudar essa semana, ou seja, ou esse mês. Envolva os jovens em algo prático na ação social da igreja. Então, aqui eu finalizo. Tem as perguntas. Se você é professor e usa o slide, você pode colocar aí as perguntas na classe dos seus alunos.
para eles responderem. Visite o site, conheça os cursos do EBD em Foco, cursos sobre oração, sobre doutrinas, didática, vários cursos para lhe capacitar como professor. Fique por dentro do conteúdo, acesse ebdenfoco.com. Se você já se inscreveu no meu canal, muito obrigado. Se não se inscreveu, clique aí, se inscreva para receber as novidades aí. Toda vez que eu postar um vídeo, você recebe uma notificação. A paz do Senhor, até a próxima aula.